Salve, salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Robson Oliveira, trazendo aquela aula esperta para você sobre a geopolítica, né? Aquela parte da geografia que está responsável por estudar as relações de poder. E hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre a bipolaridade do mundo, aquele período da Guerra Fria, né? O pessoal que está acompanhando as nossas aulas vê que a gente está seguindo aí uma lógica para o terceiro ano, para aqueles que estão se preparando para o vestibular, nesse período de crise, né, que a gente está vivendo o isolamento por conta da Covid-19. Estou gravando aqui do meu quarto, né? Essa estrutura aqui que a gente adaptou para poder levar a aula para você, ok? Então vamos lá, então, entender um pouquinho essa questão da bipolaridade e todas as consequências para o mundo, inclusive para o mundo atual, ok? Bom, pessoal, em primeiro lugar, né, vamos entender um pouquinho como é que aconteceu isso, né? Então a gente remete um pouquinho à Segunda Guerra Mundial, que nós temos alguns eventos acontecendo. Lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial nós tivemos os aliados, né? E nós tivemos também o eixo, né, formado pela Alemanha, pelo Japão e pela Itália. E os aliados aí, que a gente diz, né, o resto do mundo, lógico que nem todos os países estavam envolvidos, mas a grande parte ali dos países em evidência no mundo estavam envolvidos neste momento. Vejam, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial, nós já percebemos alguns eventos que marcam, né, a ascensão ou essa disputa, né, do capitalismo e o socialismo, mas principalmente o capitalismo tentando sair na frente, tentando se sobrepor. Como, por exemplo, nós tivemos, né, pessoal, a Conferência de Bretton Woods, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Por que é importante falar da Conferência de Bretton Woods? Porque foi o momento em que, então, né, nós tivemos a ideia do padrão dólar, né? O que é isso? Então, ao invés de você usar o ouro como garantia de moeda, você pode usar o dólar, né? Inclusive o dólar se torna a moeda oficial para o câmbio mundial, né? Então, quanto é que vale uma moeda? Quanto de reserva de dólar você tem, né? Isso é importante, né? Além também, né, de uma característica muito forte do capitalismo, que foi o surgimento da Organização Mundial do Comércio, ok? Então, tudo isso acontecendo durante a Conferência de Bretton Woods, né? Vejam, pessoal, nós temos outras situações que vão acontecer, como por exemplo, né, quando é que realmente a guerra se torna mundial? O momento em que o Japão resolve atacar os Estados Unidos, lá no evento de Pearl Harbor. Então são eventos que vão acontecendo, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial, que vão caracterizando, né, essa rivalidade entre o Oriente e os Estados Unidos. Principalmente, não necessariamente o Oriente, mas a parte oriental da Rússia e, enfim, né, todo o leste europeu vão se rivalizar depois com os Estados Unidos. Então a gente vai perceber alguns eventos, né, nós vamos perceber alguns eventos durante a Segunda Guerra Mundial, né, que vão dar, né, com certeza aquela pitada, aquela temperada durante a Guerra Fria também, ok? Então vejam bem, pessoal, quando nós falamos de Guerra Fria, nós vamos lembrar o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a Guerra Fria, ela é um momento que a gente chama de velha ordem mundial, né? Um período da história que a gente chama de a velha ordem mundial. Por que velha? Porque hoje a gente tem uma nova ordem mundial, né? Então, em primeiro lugar, o que estava acontecendo neste momento? Assim que acaba, né, a Segunda Guerra Mundial, nós temos ali em 1946 a ruptura dos aliados, né? E no qual você tem as potências europeias muito enfraquecidas, né? E eles perderam muita força por causa de duas guerras acontecendo no seu território. Lembre-se, né, até basicamente o ataque a Pearl Harbor, talvez nós não tivéssemos uma guerra mundial, mas tivemos uma guerra europeia, né, que depois acaba se tomando um punho mundial. Então nós vamos ter as potências europeias enfraquecidas por duas guerras que acontecem, enquanto a União Soviética, nessa federação de 15 repúblicas formada em 1922, lembrando que a Revolução Russa é de 1917, mas a Federação é de 1922, ok? Então você tem a União Soviética de um lado com modo de produção socialista e os Estados Unidos com modo de produção capitalista, ok? E essas duas forças então vão se rivalizar. Primeiro, durante a Segunda Guerra Mundial, eram aliadas, né? E a partir então do fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos perceber então que eles vão tomar lados opostos, vão disputar a hegemonia no mundo. Por isso que a gente chama de mundo bipolar, né? Bi de dois, né? Polo, duas forças que são contrárias, que são antagônicas, lutando pela hegemonia mundial. Beleza? Bom, em resumo, pessoal, né? A gente pode colocar o que está na tela para vocês. A Guerra Fria foi, né, um conflito político, ideológico e militar entre duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. E é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho, essa divisão bipolar, como é que o mundo ficou, então, organizado. Beleza?
Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos entender o que esses lados eles representavam, né? Então, os Estados Unidos, eles eram então o representante do modo de produção capitalista, né? Aquele modo de produção, o capitalismo que tem a ideia da busca do lucro, né? Dividido em classes sociais. Lembre-se, isso é muito forte, né, pessoal? A questão da classe social. Então, você tem o proletariado, aquele que não tem os bens de produção, mas ele tem a força de trabalho e ele vende a sua força de trabalho. Você tem o burguês, o empresário, né? Então, aquele industrial que ele tem, né, os capitais necessários para a produção e ele então emprega ao proletariado, né? Paga um valor que é muito menor do que o valor necessário do que o trabalhador produz. A gente chama isso de mais-valia, né? A ideia de que o trabalhador ele trabalha muito além daquilo que pela qual ele recebe, né? Nós vamos ter outras teorias também, a questão da alienação e tudo mais, que fica para um outro momento a gente discutir, senão a gente vai viajar longe, né? Mas lembre-se, pessoal, o capitalismo ele teve as suas fases. Então a gente tem a fase comercial do capitalismo, né? Onde principalmente, né, no qual principalmente o comércio, né? O comércio é o grande carro-chefe para você obter o lucro. Depois nós tivemos a fase industrial, da mesma forma, né? Depois nós tivemos a fase financeira, né? Então o capitalismo ele vai se reinventando, né, em todo esse momento, sempre buscando a melhor forma de você diminuir os gastos, né, e aumentar os lucros, né, potenciar os lucros. Isso é muito importante para nós. Sempre a ideia da livre concorrência, né? O mercado, em alguns momentos a gente teve o mercado autorregulador, depois nós tivemos algumas interferências do Estado com o keynesianismo, depois nós tivemos uma interferência pequena ou camuflada do Estado no neoliberalismo. Nós tivemos momentos diferentes, né? Se a gente pensa lá no capitalismo do Adam Smith, da livre concorrência e tudo mais, do mercado autorregulador, é lógico que o capitalismo ele vai se adequando às novas características, aos novos desafios que vão surgindo, ok? E o socialismo, por outro lado, que vem com a ideia da igualdade, né? Que o trabalhador tem que receber o seu justo salário, né? Parece uma coisa até cristianismo, mas a gente percebe ali que não é bem assim, né? Bom, o socialismo ele tem também a característica de tentar, ou pelo menos na teoria, não criar classes, né? Então, a ideia do socialismo é não criar classes. Se criou, lógico, muitas pessoas podem criticar ao longo da história, mas você tinha ali algumas classes no Partido Comunista, tudo bem, mas a ideia do socialismo não é criar classes, né? Então, a gente tem que pensar na forma que ele vai ser concebido. Lembrar que o próprio Lenin tinha algumas críticas ao socialismo implantado, mas o socialismo sonhado, né, aquele socialismo idealizado, é aquele que não tem a divisão de classes, ok? Bom, é uma economia planificada, então toda a economia está na mão do Estado, e o Estado ele vai então administrar e planificar o desenvolvimento e o crescimento econômico do território, ok? Então essa é a ideia que nós vamos ter, e nós vamos perceber, pessoal, que durante a Guerra Fria, né, ou depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética e também os Estados Unidos, eles vão disputar no mundo influência. Então vai tentar trazer os outros países para o seu lado. Então a União Soviética vai buscar convencer os países de que o socialismo é a melhor saída, a melhor forma de administrar o seu território, enquanto os Estados Unidos vão pregar o contrário, que o capitalismo é a melhor forma. E aí então, pessoal, a gente vai perceber que algumas formas são utilizadas para tentar convencer o mundo. Uma delas, então, é a chamada corrida armamentista, né? A busca pelo desenvolvimento de armas de destruição que pudesse, então, colocar medo no mundo. Tanto é que a gente chama isso de equilíbrio do terror, né? O momento em que a União Soviética e os Estados Unidos, eles começam a mostrar o seu poder, né? Então vamos lembrar que os Estados Unidos já tinham, né, em 45, lançado 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? Destruído essas cidades com a bomba nuclear. Depois a gente vai ter também, né, a União Soviética fazendo a mesma ideia em 1949, lançando a sua bomba, né? A bomba soviética também de grande poder. Então nós vamos ter uma série de situações que vão acontecendo ao longo dos anos que decorreram então a velha ordem mundial ou a Guerra Fria. Beleza? Bom, uma delas então é essa forma, de você buscar desenvolver armas, né? E a outra, pessoal, a ideia da corrida espacial, né? Então a gente vai ter tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tentando lançar foguetes, lançar satélites, né? Tentar ganhar o espaço e mostrar isso para o mundo. A gente vai ter uma série de tentativas aí e acertos, né, nesse sentido, né? O Yuri Gagarin, quem nunca ouviu falar da cadela, né? Cadela Laika, que foi para o espaço,
Até apareceu num filme da Marvel há bem pouco tempo atrás, né? Para onde foi parar a cadela laica, né? Já descobriu onde estava, né? Em lugar nenhum, realmente, né? No planeta lá. Bom, então percebam, pessoal, nós vamos ter uma série, independente se as pessoas criticam se o homem pisou na Lua ou não, né? Isso é irrelevante, mas o fato é que houve uma disputa, uma busca para se ganhar o espaço, né? Essa corrida espacial. Então vejam, duas características muito fortes, né? A corrida armamentista e a corrida espacial. Então veja, a Guerra Fria é este momento que nós temos uma disputa entre duas grandes potências opostas, né? Uma capitalista e outra socialista, que tenta se mostrar para o mundo através do desenvolvimento de armas, da busca do desenvolvimento de tecnologia para chegar no espaço, ok? Bom, pessoal, como é que então as coisas vão começar a se desdobrar? O primeiro evento que é muito importante é esse aqui, né? Essa foto já rodou o mundo, ela tem ali ela é uma foto que se tornou famosa por juntar aí alguns dos principais líderes mundiais, né? O Stalin, o Roosevelt, né? O Churchill, né? Churchill muito famoso, polêmico Churchill, né? Que assumiu na Segunda Guerra Mundial por ser considerado um homem de pulso firme e tudo mais. Então percebam, pessoal, esse momento então decreta o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Lembre-se, o Japão ainda não havia sido rendido, mas é o momento que a Alemanha então vai reconhecer a sua derrota mais uma vez, né? Vamos lembrar que a Alemanha também foi derrotada na Primeira Guerra Mundial, ok? Então veja, a Alemanha reconhece a sua derrota e por isso então cessa-se a guerra dentro do continente europeu, ok? E aí então você tem algumas decisões, né, pessoal, sobre a ocupação da Alemanha, né? Então criar algumas áreas de ocupação entre a França, o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética. Ok? Além, lógico, de determinar ali a questão da indenização e tudo mais. Bom, além, isso aconteceu em 1945, né? Além, né, esse ano de 45 que decretou o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter também, né, 2 meses depois, a criação da ONU, né? A ONU passa a ser então o órgão internacional que vai cuidar para que não ocorram mais guerras, né? E tentar intermediar os grandes conflitos. Qual a diferença da ONU da Liga das Nações que existia antes? A ONU é um fórum permanente, ela tem um local e as reuniões acontecem independente se está tendo guerra ou não. Isso é muito importante para nós, isso é fundamental para a gente entender, né? Para quem gosta de cartografia, a bandeira da ONU é uma projeção azimutal, né? Então vejam, aí tem algumas secretarias da ONU, né, o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro para os países pagarem as suas dívidas, né, para eles não decretarem falência, né, a FAO, que é a Organização para a Agricultura e Alimentação, que busca compartilhar tecnologias na produção de alimentos, ok? Nós temos a Unicef, né, questão da infância, o Banco Mundial, e esse aqui é importante, pessoal, o Banco Mundial ele empresta dinheiro para obras de desenvolvimento, né? Desde que você mostre que essas obras não vão impactar o ambiente, você pode pegar dinheiro. Lembrando que o Brasil, a Índia, a China, né, a África do Sul, né, eles também têm, a Rússia, né, eles também têm um banco chamado Banco do BRICS, que tem essa mesma ideia, né, e pode emprestar dinheiro a juros muito mais baixos, né, e é importante isso que existe hoje um rival, que é o Banco do BRICS, ok? Bom, pessoal, então a gente tem ali a OIT, a Unesco, né, então temos algumas secretarias que trabalham, são afiliadas à ONU, trabalham com a ONU, além principalmente do chamado Conselho de Segurança da ONU, que ele é formado ali por 5 membros permanentes, que são os membros fundadores, né, então você vai ter lá os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a Rússia e a China, e 10 membros que são eleitos para 2 anos. O Brasil já fez parte muitas vezes, né? O Brasil sempre pleiteou ali uma vaga permanente e a gente tem uma certa resistência, principalmente aqui na América do Sul, né? A Índia também pleiteia uma vaga permanente e tem a sua resistência com o Paquistão. Então percebam, pessoal, o Conselho de Segurança é o órgão mais importante da ONU, é aquele que detém as tropas de paz, né? Aquele que vai legitimar ou não uma guerra e tudo mais, uma intervenção e tudo mais, ok? Lembrando, pessoal, que as tropas de paz da ONU, elas têm uma função de proteger os refugiados, né? Não de se envolver nas guerras, ok? É muito importante a gente entender que as tropas de paz, elas criam as chamadas zonas de paz, né? Que são áreas de refugiados, que é muito importante, inclusive, porque nós temos pessoas que acabam sendo, infelizmente, atingidas pela guerra e elas não têm essa participação, beleza? Bom, além disso, pessoal, nós tivemos também na mesma ideia ali, a chamada Conferência de Potsdam, né? Já em 49, no mesmo ano da criação da OTAN e tudo mais, que foi a divisão que acontece ali formando as áreas de ocupação. Vejam, pessoal, não sei se você consegue ver aqui com a claridade, mas nós temos aqui a zona de ocupação inglesa,
a zona de ocupação francesa aqui, a zona americana e a zona, pessoal, que é a zona soviética aqui. Vejam, é importante a gente falar que dentro da zona soviética nós tínhamos a cidade de Berlim, que está bem aqui, e Berlim também era dividida em 4 zonas, a francesa, a britânica e a estadunidense, além da soviética. Então vejam, era uma divisão dentro da divisão, ok? Isso é muito importante para a gente entender, tá? Bom, obviamente, pessoal, nós vamos ter alguns investimentos, né? Vou passar rápido esse slide aqui só para falar que a partir do momento que o Japão aceita a sua rendição, nós temos ali um plano de reconstrução, né, do Japão pelos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos ajudaram o Japão a reconstruir? É óbvio, né? Não queria que o Japão se aproximasse da União Soviética. Então, mesmo os Estados Unidos jogando 2 bombas ali em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos ofereceram essa ajuda de reconstrução e não foi à toa que o Japão cresceu tanto, né? Hoje em dia não é mais a segunda, né? A China tomou essa posição, mas, né, o Japão continua sendo uma potência econômica muito forte, uma potência tecnológica muito forte, ok? Bom, nós temos alguns pontos que acho que vale a pena nós colocarmos para a gente não confundir, pessoal. Em primeiro lugar, é interessante a gente diferenciar o bloqueio de Berlim, né, da divisão das Alemanhas e o Muro de Berlim. São eventos diferentes, apesar de estar ligados ali a mesma momento histórico, né, eles são eventos diferentes. Então, começando ali pela ideia do bloqueio de Berlim. Vejam, pessoal, o que nós vamos ter? Quando nós temos ali em 1948, né, por conta da divisão que existia, então a União Soviética entendia que cada país cuidaria da sua zona de ocupação. Porém, em 45, né, havia subido ao poder um presidente nos Estados Unidos que era antagônico ao comunismo. Quem que era esse presidente? Né? O nome dele, né, acho que todo mundo já deve ter conhecido, porque conhece como Doutrina Truman, né? O nome dele era, então, Presidente Truman. Então, veja, em 45, né, o Roosevelt morre e sobe ao poder o Truman. O Truman era um anticomunista. E junto ali com o secretário de Forças Armadas, né, eles vão bolar primeiro a doutrina Truman, né, e também junto com a doutrina Truman o chamado Plano Marshall, uma ajuda financeira para a reconstrução europeia. E vejam, a União Soviética vai entender, né, que a união econômica entre aquelas zonas, né, então o recebimento do dinheiro vindo do Plano Marshall feria a ideia de alta. E por isso, pessoal, em 1948, ó, veja bem, 48, a União Soviética ela vai fechar o acesso, só vou voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem, né? Vai fechar o acesso à cidade de Berlim. Lembre-se que a cidade de Berlim ela era uma cidade também dividida em 4 zonas de ocupação. Então vejam, né, as áreas de ocupação estavam aqui, elas precisavam chegar em Berlim para abastecer Berlim, porém a União Soviética não permitia que passasse pelo seu território. Então nem de caminhão, nem de carro, nem de trem, nem de navio. Então isso é conhecido como o bloqueio de Berlim. Veja, é um episódio, né, e a gente tem que ficar bem claro que não é a mesma coisa do muro ou da separação das Alemanhas, tá? Então veja, o bloqueio de Berlim ele acontece em 1948, pessoal. Veja, um ano antes da gente ter a divisão da República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemanha, ok? Então vejam, lembre-se, o bloqueio de Berlim ele é um evento que acontece. Ah, professor, então quer dizer que Berlim ficou isolado e não recebia ajuda? Recebia muito bem ajuda sim, né? A ajuda via de avião, tá? E chegava a Berlim, tanto é que Berlim se desenvolveu, o lado ocidental de Berlim se desenvolveu muito, mas muito rápido, né? Tanto é que teve a necessidade ali da divisão, tá? Então nós vamos ter, por conta disso, pessoal, em 49, a criação de 2 Alemanhas. Uma Alemanha que vai ser administrada pelo lado soviético e outra Alemanha que vai ser administrada pelo lado, pelos Estados Unidos, principalmente, mas pelo capitalismo, ok? Vejam, pessoal, isso acontece em 49, tá? Então vejam, o bloqueio de Berlim em 48, a divisão das Alemanhas em 49. Tá? E isso precisa ficar muito claro para nós, pessoal, para a gente não confundir os eventos. Tá? Então tem ali algumas características. E, professor, e o Muro de Berlim vai ser construído então quando se divide a cidade? Não. Tá? O Muro de Berlim, esse muro que vocês estão vendo aqui, ó, né, que foi construído, ele só foi construído em 61. Por quê? Os soviéticos, né, percebiam, né, ou, né, a RDA, né, que é o lado soviético, o lado socialista, né, percebia que havia uma fuga de mão de obra para o lado capitalista. Então havia um investimento na capacitação de trabalhadores, eles
estudavam e tudo mais, aprendiam, né? O Estado garantia esse aprendizado e depois eles acabavam migrando para o lado capitalista para ganhar dinheiro. Então, para impedir essa fuga de capital humano, ok, de trabalhadores, foi construído um muro, então, o mais rápido possível, e foi construído, então, em 1961. Então, nós temos 3 eventos, ó, 48, 49 e 61. Cuidado para você não confundir as coisas aí, beleza? Bom, dito isso, pessoal, bacana a gente falar também, né, que além da doutrina Truman, a gente teve uma perseguição muito forte iniciada nos anos 50 ali, né, o senador Joseph McCarthy, né, o macatismo, né, iniciou ali nos Estados Unidos uma perseguição a todos aqueles que tinham cunho ideológico do comunismo, né? Então havia uma pregação, né, de uma doutrina comunista muito forte, que vai inclusive impactar aqui na América do Sul. A gente vai perceber que alguns governos na América do Sul vão sofrer muito, né, e alguns países vão acabar implantando essa política, e muitas pessoas que nem eram comunistas acabam sofrendo por conta disso, tá? Então essa caça às bruxas chegou de uma certa forma muito forte. Ok? Bom, você vai lembrar o seguinte, agora há pouco eu falei do Plano Marshall, né? Eu não dei muita ênfase a ele, por quê? Porque eu acho que é bacana a gente colocar aqui algumas características de rivalidade, né? Durante a Guerra Fria, apesar de não acontecerem no mesmo ano, a gente percebe o seguinte, sempre os Estados Unidos e a União Soviética, eles vão lançar ideias que rivalizam um contra o outro. Então, quando os Estados Unidos lançaram o plano econômico, né, para a ajuda dos europeus, né, pouco tempo depois, 2 anos depois, a União Soviética também vai lançar uma ajuda mútua. Seria uma forma, uma versão soviética, uma versão comunista da ajuda econômica, ok? Que a gente chama então de Comecon, tá? Conselho para Assistência Econômica Mútua, né? Ou a versão soviética do Plano Marshall. Então lembre-se, né? O que era o Plano Marshall, o que era o Comecon? A ajuda àqueles que aderissem ao modo de produção, ok? Modo de produção capitalista ou socialista, ok? Aí, como eu falei para vocês, a ideia da doutrina Truman, né? A ideia de apoiar medidas políticas anticomunismo, antissocialismo, né? E a gente vai ter também, da mesma forma, pessoal, né? A União Soviética lançando a sua ideia também de anticapitalismo, ou seja, de reforçar as ideias do comunismo, beleza? Bom, outra característica forte é a OTAN, né? A OTAN, ao invés de ser uma aliança econômica, é uma aliança militar. É só você pensar o seguinte, a OTAN é o seguinte, mexeu com todos, né? Então, toda vez que você tem um ataque a um membro da OTAN, você tem também, né, a resposta dos membros todos da OTAN, de todos os membros que vão se ajudar, ok? Veja, então se é uma aliança militar, nós vamos ter o lado também acontecendo, o lado soviético, que vai acontecer 6 anos depois, que é a ideia do Pacto de Varsóvia, ok? Lembre-se, nós vamos ter sempre essa ideia de surge no capitalismo, vai ter uma resposta do comunismo, ou surge no comunismo tem uma resposta do capitalismo. Me parece que muitas vezes o capitalismo saiu na frente dessa situação, né? Então a gente tem a bomba estadunidense, depois a bomba soviética e tudo mais. Não estou defendendo o capitalismo, mas é uma análise que a gente tem. Por quê? Porque o capitalismo tinha muito poder de fogo, não só na questão armamentista, mas também na questão do dinheiro, né, dos investimentos, né? E a sua opção pelo lucro dava para eles a possibilidade de investimento muito pesado nessa situação, enquanto o socialismo tinha uma ideia muito mais de buscar a igualdade, a qualidade de vida, e muitas vezes não tinha o dinheiro necessário para investimentos, ok? Bom, alguns eventos que vão acontecer, vejam, em geral, pessoal, quando um lado escolhia defender numa guerra, né, um país, em geral o outro lado escolhia defender o outro país. Então nós vamos perceber isso na Índia, né, no Vietnã e nas Coreias, né? Então lembrando o seguinte, pessoal, a Coreia estava dividida em norte e sul porque durante a guerra o Japão havia invadido a Coreia e a União Soviética veio pelo lado sul, pelo lado norte, perdão, e os Estados Unidos veio pelo lado sul, então combatendo. E eles então vão tomar 2 partes da Coreia e vão ali implantar suas ideias. Então nós vamos ter o norte socialista e o sul capitalista, ok? E aí nós vamos ter, em 1950, o norte atacando o sul, né, e dando início à chamada Guerra das Coreias, que só vai acabar em 53, né, mesmo ano então que nós temos a morte do Joseph Stalin, que era o então presidente, né, ou presidente do Partido Comunista ou da União Soviética, ok? Bom, nós vamos ter ali algumas características. Lembre-se, o norte era comunista, o sul capitalista, né? A China ajudando a União Soviética, tá? E os Estados Unidos com a ONU ali, né, o chamado Pró-Sul, ok? Não esqueça desse nome Pró-Sul. Bom,
A mesma ideia aqui com o Vietnã, só que a diferença é o seguinte, que o Vietnã, o pessoal do Vietnã do Norte, que era comunista, venceu essa guerra. Pelo menos dizem que venceu, né? Apesar dos Estados Unidos terem feito tanta coisa lá, matado tanta gente, destruído tanta gente, né, inutilizado áreas de agricultura e tudo mais, né? Os Estados Unidos realmente destruíram o Vietnã, ainda assim tiveram que se render, né? Os vietnamitas se mantiveram firmes e convictos na sua luta pelos seus ideais e conseguiram expulsar os estadunidenses, né? Os estadunidenses tiveram que ir embora do Vietnã, mas apesar de ser reconhecida aí a vitória do comunismo nessa situação, a gente sabe que os vietnamitas sofreram muito, isso é uma perda muito grande, né? A guerra nunca deixa pessoas ilesas, né? A guerra destrói. Bom, um fato que eu acho muito interessante da gente falar, pessoal, é a questão de Cuba, né? Porque Cuba está aqui vizinho dos Estados Unidos. Isso foi um golpe muito forte, né? Foi um golpe pesadíssimo para os Estados Unidos. Momento, então, que Cuba vai promover a sua revolução. Então, com o Ernesto Che Guevara e também Fidel Castro, vão derrubar o presidente Fulgêncio Batista, ok? Então, que era inclusive, né, partidário, era apoiador dos Estados Unidos. Fulgêncio Batista vai ser então vencido e você vai ter a Revolução Cubana implantando o socialismo aqui do lado dos Estados Unidos, numa ilha que os Estados Unidos tinham um certo carinho, né, um certo apreço por essa ilha aí. Nós temos alguns eventos que eu acho que vale a pena. Então, em 59 a gente tem a ideia da Revolução. Porém, né, o Kennedy tentou ajudar os cubanos deportados, os cubanos que fugiram, né, os derrotados, a tomarem de volta, né? Então, em 61 nós vamos ter ali o episódio da invasão da Baía dos Porcos, né, que é muito importante, foi uma tentativa de tomar o poder de volta, né, por aqueles que tinham sido exilados, ok? Então, o Kennedy ajudou, né? Então, não se fala muito disso, não se reconhece muito isso, mas o fato é que uma tentativa frustrada de conseguir de volta o poder, nós vamos ter, né? E depois, em resposta a isso, né, nós vamos ter então a União Soviética tentando instalar, né, decidindo instalar mísseis, né, nucleares no território cubano. E os Estados Unidos vão responder com o bloqueio naval de Cuba ali, né? Vejam, esse momento é muito forte, é chamada crise dos mísseis, que só vai acabar com o acordo entre União Soviética e Estados Unidos. Okay? Veja, alguns que gostam de filme, né, a gente percebe ali uma ideia mais ou menos dessa ideia da crise dos mísseis em alguns filmes da Marvel também, né? Lógico que é uma alusão à influência de mutante, aquela coisa toda, mas tem ali um fundo histórico que acho que vale a pena sempre a gente relembrar alguns filmes, quando a gente consegue perceber essa questão histórica, é muito legal. Beleza? Bom, aqui na América do Sul a gente tem, né, os golpes militares, né, a gente tem a deposição do socialismo no Chile, né, a questão da Argentina em 76, então não tem como não falar de Guerra Fria sem falar também que houve uma forte influência da perseguição ao comunismo aqui também na América do Sul, a gente não pode deixar isso de fora, tá? Mesmo que seja rápido ali. Bom, nós temos alguns eventos ainda, pessoal, que vale a pena a gente colocar, que é a questão do Mikhail Gorbachev em 85. Por quê? O Gorbachev ele tentou mesmo, né, manter a União Soviética, que já vinha passando alguns problemas. Quais problemas? A União Soviética passou tanto tempo, mas tanto tempo, tentando manter a Guerra Fria, né, tentando lutar para que a guerra se manter na Guerra Fria, não manter a Guerra Fria, mas se manter na Guerra Fria, né? Cuidado aí com os termos, né? Então, a União Soviética tentou durante tanto tempo se manter na Guerra Fria e investir no armamento, investir na questão do Pacto de Varsóvia, do Comecon e tudo mais, né? Que começou então a ter problemas para manter a sua própria estrutura, a qualidade de vida, que era a principal característica que eles queriam manter, né? Então, você ter um bom salário, você ter o trabalhador com a sua condição de estudar bem, de ter um bom ensino, de ter o necessário para a sua sobrevivência e tudo mais, né? Isso começa a faltar na União Soviética. E muitos países começam a se revoltar, muitos países ligados à República começam a se revoltar, começam a surgir correntes contra o Partido Comunista, né? E numa tentativa de tentar resolver essa situação, o Mikhail Gorbachev então vai lançar dois planos. O primeiro ali, a ideia da perestroika. O que era isso? Então, perestroika quer dizer reestruturação, né? A ideia de você pegar então o Estado, tornar ele mais rápido, se aproximar um pouquinho do Ocidente em algumas características, tornar o Estado menos burocracia, melhorar a produção e tudo mais. A outra situação é a chamada glasnost, que é a transparência. Então, acabar com a corrupção que acreditava-se que existia e existia mesmo no Partido Comunista, né? Mas vejam, essas ideias elas vieram talvez um pouco mais tarde, né? Elas vieram já no momento em que o socialismo estava muito mal visto
E tanto é que a gente vai ter ali o golpe de Estado que vai derrubar, né, o presidente, nós vamos ter uma série de situações que vão acontecer já botando fim ao poder da União Soviética. Um deles vai acontecer, pessoal, em 1989, quando a União Soviética, então, ela abre mão, né, basicamente, da Alemanha. Então você vai ter ali a União Soviética abrindo mão de manter a Alemanha ali vai se derrubar, você vai ter a derrubada do Muro de Berlim, né? Vai se derrubar e os próprios habitantes ali vão pegar picaretas e tudo mais e vão derrubar o muro, né? Um episódio chamado Queda do Muro de Berlim, né? E mesmo assim a União Soviética vinha mal, em 90, como falei, o golpe, né? Em 91 a gente tem então, enfim, algumas repúblicas já ameaçavam sair, né? A Letônia, a Estônia e a Lituânia já ameaçavam sair, e em 91 nós temos o fim da União Soviética, né? E é o momento então que as repúblicas se tornam livres, é lógico não totalmente separadas, porque nós vamos ter ali a fundação da Comunidade dos Estados Independentes, né? Que é uma forma ali de passar essa transição juntos, né, de se juntar e ter a proteção da Rússia, porque a Rússia detinha todo o armamento, a maior parte do armamento da União Soviética, também tinha muitos recursos, podia ajudar esses países e tudo mais, e era uma forma também da Rússia manter o controle, né? Mas o fato é que as repúblicas se tornam livres, né? A CEI não vai contar com todos os países, porque a Letônia, Estônia, Lituânia, que são os bálticos, não vão aceitar, né, fazer parte desse grupo, né, essa aliança, né? Mas vejam, ainda assim você tem um período ali de resguardo ainda, de união, que vai se manter por alguns anos ainda. Lembrando, pessoal, que a União Soviética acaba em 91, porém a Guerra Fria só vai acabar em 92, com a assinatura do fim da Guerra Fria. Tá? O Boris Yeltsin e o George Bush vão assinar, então, olha, estamos botando fim à Guerra Fria. A gente sabe que ainda acontece muita picuinha, né, entre o presidente Putin e hoje o Trump no poder dos Estados Unidos, já acontecia no passado, mas de certa forma eles assinaram o fim da Guerra Fria e a gente tem aí o fim deste momento aí e a abertura para um novo momento que a gente vai chamar de nova ordem mundial, que fica para um outro momento. Ok? Só deixar aí um recado para vocês que eu gosto muito, né? O caminho para o sucesso é sempre o mesmo, né? Você não pode esquecer, pensar, realizar, né? Tentar, até você conseguir o seu sucesso, seu êxito, tá bom? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado.